Opinião polêmica, rico sofre mais que pobre. Puta, caralho, vai dar uma merda essa. Isso daqui, ó, lembrando, é o Achismos Opinião, o nome é Achismos, ou seja, nada disso é concreto, não tem fatos. Você quer notícia, vai na Jovem Pan, na Globo News, tem que falar dos dois, né? Porque aqui é em cima do muro e esse tema é um tema polêmico que a gente trouxe aqui pra debater, falar merda, idiotice, então não se ofenda. Eu sei que você já tá clicando, eu sou pobre, eu sofro muito, que esse rico pensa que é... Mas a minha visão é o seguinte, eu entrevistei aqui um cara que é o Robson. O Robson visitou 196 países e ele me trouxe uma informação muito impactante, que os países mais pobres eram os mais felizes e os países mais ricos eram mais infelizes. E a gente começou a entrar num dilema, por quê? O que faz uma pessoa ser feliz ou não ser feliz? E aí eu cheguei a uma conclusão que obviamente é uma idiotice, mas a gente vai debater por que ela é ou não é uma idiotice, tá certo? Antes, eu queria falar da Insider. Insider é roupa pra rico, é roupa pra pobre, é roupa pra classe média, é camiseta, ó, com tecnologia. Tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa, cueca que abraça as bolas, a linha masculina sensacional com várias cores, vários tamanhos, linha feminina também pra você, mulher, e o cupom de desconto 12% é o Achismos. Vai lá, conheça a linha. Por que rico sofre mais que pobre? Essa é a minha visão. Porque eu acho que o pobre, ele tem um problema. Que é a falta de dinheiro. Esse é o problema do pobre. Ele precisa ganhar dinheiro. Ele não tem tempo de pensar... Você acha que ele tem menos problema? Ele tem mais problema, muito mais problema, mas ele tem um problema central, que a partir do momento que ele conquista esse problema central, ele abre para vários outros problemas. O pobre, ele tá precisando ganhar dinheiro para sobreviver. Então o pobre, ele tá lá trabalhando pra caralho, ele rala pra caralho, e o objetivo dele é, preciso pagar a dívida, eu preciso pagar a conta, eu preciso... Plano de saúde, alimentação, plano de saúde, escola, alimentação. Tudo. E aquela coisa do tipo assim, meu pai vai morrer, será que eu consigo enterrar? Não consegue nem saber se o pai tá bem ou não, eu não vou ser, se eu vou dar conta. Isso. O dinheiro é um grande problema. O rico, a partir do momento que ele tem a piscina, a casa, o carro, a viagem, plano de saúde, ele vai pra um lugar e fala assim, matei. E aí ele começa a pensar, será que o meu filho me ama? O pobre não tem esse tempo. O pobre tá trabalhando. O pobre precisa resolver a porra dele. Eu nunca vi um pedreiro falando de banheiros não binários. Entendeu o que eu quero dizer? Nunca vi Dona Yolanda, que trabalha aqui, falando assim, mansplaining. Isso pra mim é problema de rico. Gaslighting. Começou a falar gaslighting. É porque essa pessoa já pagou todos os boletos que tem. Resolveu o problema e aí abre um novo problema que é, meu Deus, será que tá tudo certo na minha vida? Começou a falar de relacionamento aberto. O pobre não pensa em relacionamento aberto. Ele não tem como segurar um. Ele não tá conseguindo segurar um, ele vai abrir dois relacionamentos. Ele não consegue comprar um Ferreiro Rocher, ele não vai comprar dois. Então se você tá com um problema do tipo assim, caralho, eu tô com um problema muito foda, será que o meu relacionamento tem que ser aberto ou não? Pega teu carro e bata no muro, porque aí você vai criar um problema, que é consertar a porra do carro. E aí isso não começa a entrar na tua cabeça. Ai, meu Deus do céu, ai, será que o meu pai, ele tem uma questão de constelação familiar? Falou constelação familiar, vai agora, compra um carro que você não consegue pagar. Você vai ficar tentando pagar a porra do teu carro. Mas isso aí, então, você tá dizendo que o pobre, então, sofre mais. Você mudou de ideia. Não. O problema do pobre é ele precisa sobreviver. Porra, mas esse problema é muito sério, porque... Envolve tantos. Cara, tipo assim, imagina que você não tem dinheiro, sei lá, teu filho ficou doente, não tem dinheiro, tu não sabe se teu filho vai sobreviver. Tu acha que esse problema é menor do que o cara tá preocupado esse se problema meu filho me ama? Não. Esse problema é muito maior. Entendi. Só que o rico, ele tem mais problemas. O problema do pobre é ele precisa sobreviver. Só que esse vira 60. Ele nem pensa nesse 60, ele pensa nesse 1. Ele precisa resolver a vida dele. Não, discordo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Quando sabe o que é isso? Menstrupt. É isso, isso é problema de rico. O pobre não tem esse problema, então é um problema a mais que você tem, entendeu? Você, por ter uma condição financeira maior, você começa a trazer mais problemas. Então é muito problema que você vai trazendo, que não precisa trazer. Esse daqui só tem um problema, maluco, eu preciso sobreviver, preciso pagar a conta. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo a maioria dos meus problemas. Certo. O dia que eu tiver 4 mil reais, eu resolvo os problemas, eu pago a conta e tal. Aí, no momento que você tem 4 mil reais, você começa a descobrir novos problemas. Então você tem mais problemas. Aí, no momento que você ganha 10 mil reais, você começa a descobrir mais problemas. Porque é quase como assim, eu preciso só comer. Esse é o único problema desse cara. Aí, por exemplo, que ele come, ele fala, agora eu preciso me vestir. Aí, daqui a pouco ele se veste e fala assim, agora eu preciso. Então ele vai criando mais problemas, mais problemas. O pobre, pra mim, ele tem muito mais garra do que o rico. Por quê? Porque ele tem que ter. Porque ele tem, então, ele não tem opção. Exatamente, ele precisa conquistar. Então ele vai buscar. O universo dele, ele tá focado. Eu preciso sair de casa, fazer isso, ir atrás. O outro, ele tá com um tempo mais livre, e quando ele tá com um tempo mais livre, ele entra em questões que não necessariamente tá todo mundo falando. A cabeça dele tá em outro lugar. O cara que já conquistou o básico, ele vai pra uma outra prateleira de pensamento. Isso. E aí quando ele conquista esse daqui, ele vai pra outra prateleira de pensamento, e depois pra outra prateleira de pensamento. O tempo todo você tá se questionando. Quem tá falando é um bando de rico. Não, eu não nasci rico. Eu não nasci mesmo rico. Marina sabe disso. Marina, minha prima, eu não nasci rico. E um de nós três, né?
nasceu rico? Ninguém aqui nasceu rico. Não, eu nasci rico. Mas também eu não nasci pobre. Mas eu nasci em classe média baixa. Tipo assim, estudou em escola privada, Média, tinha plano né? de Pra saúde? Brasil, Não, média. minha escola não foi privada, minha escola foi onde minha mãe trabalhava. Não, eu sei. Você tinha escola bolsa, média, mas classe tinha média. plano de saúde, escola... Classe média. É, Classe média baixa, classe média. Eu tava na classe média baixa ali, tá tudo bem. Podia ser rico ou pobre. Mas com certeza eu era mais feliz. Quando você tinha menos, você tem um foco. E você fala, eu preciso ter emprego, eu preciso bancar, eu preciso salvar minha família, eu preciso ir atrás. E aí você fica muito focado e aguerrido. Quando você conquista, você cai naquele lugar do Jim Carrey. É muito legal o que o Jim Carrey fala. Queria que todo mundo tivesse o mesmo dinheiro e fama que eu tenho pra perceber que não é isso. Então ele tá gritando alguma coisa. Significa que eu tô mal? Não, eu tô ótimo, tá? Tô bem, minha cabeça tá ótima, tá tudo bem, eu tô feliz e tal. Porém, tem uma coisa que é, a partir do momento que você começa a ter uma condição, tem um lado muito bom de você ter a piscina e o caralho 4, mas começa a ter novas atribuições. Quem que dorme melhor? Sim. Dono da empresa ou funcionário? Depende do funcionário. Pronto. Não mas- só. Não. Tá, mas eu acho que quem dorme melhor é o funcionário. Eu acho que também. É. Calma. Fudeu. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que o dono da empresa ele é um coitadinho que sofre, mas ele tem mais atribuições. O cara abriu uma empresa. Tem mais responsabilidade. Quando eu digo empresa, não é o ponto frio, R$1 milhão. Não, o cara não. abriu uma padaria. Qual que é o bônus dele? Se essa porra der certo, esse dinheiro vai ser meu, certo? Mas se der errado, ele não pode sair. Ele tem uma porrada de responsabilidade ali. Ele não pode simplesmente, não deu certo essa padaria, não gostei, vou fechar. Ele tá fudido, porque ele tem que pagar, tem multa, tem uma porrada de funcionário que depende dele, tem uma série de impostos que ele tá pagando. Então aquela coisa ali, pra ele, começa a ser um mundo de novas responsabilidades. O cara que é funcionário, tudo bem, se ele perder o emprego é uma merda. Mas ele pode se dar o luxo de falar, quer saber, eu não gostei dessa merda não, mano. Quero ir pra outro canto. A teoria que você falou lá no começo do cara, que nos países mais ricos as pessoas são menos felizes e nos mais pobres são mais felizes, talvez tenha a ver não só com dinheiro, mas com conhecimento. Por que conhecimento? Porque um tem mais tempo de ter conhecimento, outro tem menos tempo de ter Isso. conhecimento. E quanto Se mais você tá conhecimento trabalhando- você tem... Sim, mas tem a ver com classe social. Por que o rico, de alguma maneira, ele vai ter mais conhecimento do que o pobre? Não necessariamente todo. Tô deixando assim, um achismo. Porque o rico, ele se dá mais tempo pra poder estudar. Pra pensar em outras O coisas. outro não tem tempo, o outro tem Isso. 4 empregos, Isso. ele tem 90 conduções pra fazer as paradas. Então, ele começa a ter menos perspectivas existenciais. Esse daqui, talvez, chega sexta-feira, no fim do dia, ele olha e fala assim, caralho, tá tudo certo. Será que tá tudo certo? Ele começa a pensar. E quando ele começa a pensar, ele chega em conclusões e descobre lugares que ele não queria entrar. Esse daqui fala, tá tudo certo? Não, tá tudo errado. Então eu vou ter que fazer isso daqui dar tudo certo. Ele sabe o foco que ele vai fazer pra resolver. Então a dica que eu dou é, na hora que você vai pagar seu último boleto daquela dívida, não paga. Você vai pagar, você vai falar assim, eu vou pagar, a partir do momento que eu pagar, vai olhar... Pode adquirir um problema. Ou- Vai vir assim, puta, minha mãe é narcisista. Ou paga e faz outra dívida na sequência. Paga, Tal. se eu não pensar que sua mãe é narcisista, vai e faz outra dívida. Você acha que narcisismo é uma doença de rico? Não, é doença de todo mundo. Ó, narcisismo, ansiedade, Depressão, TDAH, Negócio de depressão. cabeça. Todo Pobre, mundo... todo mundo Não, tem. mas você acha que só o rico identifica esse tipo de doença? Não, é- Por exemplo, minha mãe é narcisista, rico. Quando é pobre, é só, porra, minha mãe é chata pra caralho. Você não acha que é isso? Eu acho que o Aí. rico identifica mais. A minha mãe mais. tem uma fala, eu não tenho tempo pra isso. Eu acho. Nunca vi pedreiros com burnout. Eles têm, mas eles não sabem. Eles acham que rapaz, é fadiga, é outra parada. Mas é burnout. Tá ligado? Isso. Mas ele fala, rapaz, tô cansado. Mas ele não nunca vi um pedreiro falando, deu burnout. Sim. Entendeu? Mas é um burnout. É. Só que ele não sabe. Pelo amor de Deus. Não estou falando que o rico sofre mais, que o pobre está bem de vida. Eu estou falando só que existe um questionamento maior em pessoas que têm tempo mais livre do que outras pessoas que não têm tempo livre. Eu acho que, obviamente, tem muita gente com burnout por aí, tá todo mundo estafado pra caralho, mas essas pessoas nem fazem ideia que isso é burnout. Um cara que trabalha no TI e ele trabalha 12 horas por dia, às vezes ele tem um burnout e ele não sabe o que é burnout. Ele é um cara que tá trabalhando pra caralho, ele acha que aquilo ali é frescura. Estresse, né? É estresse. E não é, tem um bagulho foda. Eu acredito, achismos, que menos de 10% da população sabe que tem ansiedade. Sabe o que tem. Sabe que tem TDAH. é. Porque elas não têm tempo pra ver isso. Eu concordo Então muito. você acha que o rico sofre mais porque ele sabe? Eu acho que as pessoas são mais carrancudas enquanto ricas do que enquanto pobres. Que não é o sofrimento, não é sofrer mais. Isso. Sofrer, todos sofrem. Todos sofrem. A questão é, o pobre, ele vai sofrer, mas ele não vai problematizar. O rico, ele acaba não se distraindo tanto quanto o pobre se distrai. Porque as coisas são feitas pra distração. Entretenimento, fofoca, o Instagram, o BBB. O rico, ele não tá se distraindo tanto quanto o pobre. Porque o pobre, ele precisa desse alívio. Porque ele trabalha tanto que ele precisa chegar em casa, ele não vai querer ler, eu acredito nisso, Não tem tá? tempo. Ele não tem tempo. Então ele vai querer, caralho, vou ver um jogo de futebol aqui pra... Ele tá o tempo todo desopilar. resolvendo o problema. Esse cara aqui, por ele ter condição financeira, ele tem mais tempo.
Se ele não souber usar o tempo dele a favor dele, ele vai entrar num lugar conflituoso e a cabeça dele vai pro caralho. E Essa também, é a minha quanto mais você tem, mais você quer ter. Sim. Isso é o que a sociedade E quanto mais alimenta. você tem, mais você gasta também, É, né? tem muito pobre que ele é rodeado de pessoas da mesma classe dele, ele convive com essas pessoas, e aí tá tudo bem, do tipo, cara, eu não vou conseguir chegar naquele patamar. Ele nem tem que o essa outro ambição, chegou. ele não tem vontade de ter um jatinho. Só que o rico Até ele tem. se envolve com mais ricos. E aí ele tá sempre um degrau abaixo. Mas ele... eu acredito que toda camada da sociedade tem esse problema. Porque o pobre, ele consegue... O cara que ganha até 2.000, ele começa a viver com um cara que ganha até 4. E ele olha pro cara do 4 e fala assim, porra, ele tem a capa ali que eu gostaria de ter. O tênis do cara eu queria também ter. Eu queria também que não sei o quê. Eu queria que ter o carro. Isso daí vai ser crescente. Essa desculpa do que eu não sou o mais rico do meu grupo é... Mas, quando eu entrevistei um indiano, foi muito legal. Que o indiano, ele me falou sobre as castas que existiam na sociedade indiana. Que existe até hoje. Que é, o cara da casta abaixo, ele não muda a casta. Se ele nasceu daquele... Não sei como é que é hoje. Não, é que por mais que ele falando... ganhe dinheiro... É, ele é sempre daquela caixa. É, porque É ele da nasce... origem que ele veio, Isso, né? a origem que ele meio que veio. manchado. Ele sabe até onde ele pode ir. E por ele saber até onde ele pode ir, ele nem se preocupa. Isso é libertador. Isso é libertador de alguma É maneira. libertador. Limite é libertador. Não ter limite em tudo é muito desesperador. Mas aí a gente cai no mesmo papo que o cara dos 196 países falou pra mim. Eu sou contra, mas ele falou países com ditaduras que ele viu. Aspas do Sim. Robson. não Eu já ouvi minha. também. Supostamente, aspas dele falou, eu vi pessoas mais felizes Sim. em países controlados do que países onde o céu é o limite. Sou contra a ditadura, odeio a ditadura. Mas ele falou quase como uma coisa do tipo assim, a ignorância é uma benção. É. Não, mas Do também é tipo- aquela coisa do tipo, cara, imagina, se teus pais não te dão limite, Isso. você cresce completamente. Primeiro, você acha que eles não te amam. Segundo, você cresce sem noção do que é respeito. Então o limite, ele é importante. Mas Muito aí, importante. tem outra questão também. O que dá limite? Só uma ditadura? Não. Sou contra a ditadura, tá? O dinheiro, não Não. estamos falando de pobre e rico, Ó. o dinheiro é uma limitação. A ditadura é um estado que fala, você pode vir até aqui. Então Tá. isso tem um limite. A religião é um limite. Que a religião fala, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Legal. Então, pessoas que seguem dogmas, seja ele políticos ou religiosos, eu acredito, é achismo, que elas tendem a ser mais felizes do que pessoas que estão com pensamento livre. E aí, isso daí te leva pra vários E lugares você fica repensando tudo que o você tempo se todo. perde em algum momento também. Você pode Sim, ficar que é meio... cansativo repensar tudo o tempo todo. Mas eu acredito que é muito melhor você ter a possibilidade de você ser livre e você se consertar do que você viver um dogma. Aí eu vou falar de um outro cara que eu entrevistei aqui, que foi uma merda também, que foi o Thiago Santinelli, que eu entrevistei, que ele é um cara que, não, ele vivia um dogma religioso, até um dia que ele falou, mano, não acredito nisso. Foi a maior frustração da vida dele. Imagina quão merda é o cara que vive na ditadura e ele não acredita naquilo daquele estado que ele vive. É quase como assim, não, eu aceito as regras que tem, eu sigo elas, isso não faz eu pensar tanto. É só eu seguir as regras, do que você ser o cara que cria as regras. Se você for criar as regras, que é o lado do rico, quem cria as regras? É o rico, não é o pobre. Concorda? Sim. O pobre segue. Claro. Quando você tá criando, você tem 1 milhão de possibilidades e isso te deixa doido. Quando você segue, você sabe o que você tem que fazer. Então você vai no automático. E você indo no automático, você consegue talvez libertar o seu cérebro mais do que ficar pensando tanta coisa. Por isso que tem pessoas que falam assim, caralho, eu trabalho CLT, o cara fala, por que você não abre sua empresa? Porque eu tô feliz assim. Sim. Porque você trabalhando com CLT, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o seu horário. Deu o horário e falou, galera, beijo, tchau. O outro cara que é o empreendedor, O ele tá com a telefone não para. Beleza, ele tá bombando, tá milionário, comprou um jato, mas ele tá maluco, tá foda, eu não sei o que eu faço. Talvez esse cara também seja mais feliz desse jeito. Se esse cara tivesse nesse lugar aqui, ele ia tá maluco também. A regra é essa. Caralho, tá tudo errado essa regra. E ao mesmo tempo botar esse cara aqui, ele vai falar, meu, eu tô perdido. Eu que tenho que construir as coisas. Eu mesmo falo, eu sempre fui CLT. Eu era mais feliz CLT. Pra caralho. É mais tranquilo. E outra, deu merda, a culpa não é minha, mano. E Isso. também não é outra. Deu merda, você vai pra outra. Você carimba em outro Ah, lugar. deu merda aqui hein, na empresa. É, pois é, o dono é burro. Muito mais fácil. Tô ali, ó. Só que aí qual que é o ônus disso? Eu ganho menos. É, a merda aqui, ó, que os caras estão fazendo. Tá tudo cagado, tá tudo cagado. É, tô aqui, ó. A minha parte tá sendo bem feita. Pediram pra eu chegar às 6, pediram pra eu ir embora às 9. Tô fazendo certinho. O outro, que é o caso que quando você vira, tipo assim, dono, não sei o que, você fica assim, caralho, velho, é muita bucha na minha bunda. Entendo que tem gente que fala assim, quer saber, cara? Eu quero acordar e só ir. Eu não quero ter que pensar, eu vou lá, eu faço a minha parada, tenho que ficar carimbando o dia inteiro assim e eu ganho 4 mil reais, é isso? Então eu quero fazer isso. Ah, você poderia ganhar 30 mil se você não fizesse isso. Não, eu quero ganhar 4 mil, porque todos os outros 26 mil que eu ia ganhar ali, eu ia gastar em terapia. E o cara, prefiro 4 mil aqui, ó, melhor.
Vamos lá, você acha que o rico sofre mais porque ele tem menos regra? Ele tá criando as regras. Ele cria as regras. Olha que merda Então pensar. então ele não tem regra, porque se ele cria, ele cria de Não, ele acordo... tem uma regra, Ah, ele tem bem menos regra. mas ele tem menos regra. Muito menos. Ele segue menos regra. Então a gente chega num ponto aqui que, na verdade, o limite, ele é um balizador pra felicidade. Pensa na criança rica. Ela quer os limites, mas ela não tem. Porque tem dinheiro, vai tudo pode. Chega na adolescência do adulto, fica problema da cabeça, fica com baixa autoestima. É, tem que trazer um Não sabe o psicólogo que aqui. conseguiu fazer. Lembrando, isso daqui é o achismos, opinião. Tudo isso daqui, se você achou um absurdo isso que eu falei, você é contra a liberdade. Porque a liberdade tem a ver com eu ter uma opinião, por mais merda que ela seja, e eu deixei claro que ela não é um fato, ela é uma opinião, significa que o Maurício tem problemas, significa que o Maurício pensa errado, e eu posso falar um negócio você também, uma galera, você não é certo. Essa é a minha opinião que eu trouxe aqui. Eu posso falar, nem eu concordo com essa opinião, eu só trouxe uma opinião. E pode ser uma verdade, pode ser que eu seja equivocado, pode ser um erro. Você tá julgando a minha opinião, você é um otário, porque você tem a sua opinião que também é uma merda. E você tem o direito de ter a sua opinião, ela tem o direito de ter a dela, entendeu? Eu acho que é essa a ideia desse projeto aqui, de trazer mais opiniões pra gente falar, caralho, essa opinião eu não fazia ideia. Você pensa assim, porra, que diferente, hein? Eu acho errado, mas deixa eu tentar entender a sua opinião. Acho que essa é a graça da parada. Eu ainda acredito, quanto mais você tem acesso às coisas, mais você cria um sofrimento, muito mais do que quando você tem, digamos, limitação nelas. Porque limitação, você se acomoda com a limitação. Isso. E você se acomodando com a limitação, você, digamos... Não tem responsabilidade pra mudar aquilo. Se não dá pra mudar, você não tem um problema. E esse é o grande problema de ditaduras. Porque a ditadura, ela aplica pensando nisso. Assim, cara, vamos dar um negócio pra essa galera, que essa regra vai ser desse jeito, pelo menos a população não vê nada que tá acontecendo, e essa população fica mais feliz. E aí chega um cara e fala assim, eu prefiro ser mais feliz. Me dá a porra da regra que você quiser, não deixa eu viver. Foda-se. Deixa eu ser desse jeito, que foi o caso quando eu entrevistei o chinês aqui. E eu pergunto, você não acha meio errado você não poder criticar um país? Ele fala, mas por que eu vou criticar? Essa é a opinião do chinês, que é diferente da opinião de qualquer pessoa que E é ele era libertário. jovem, hein? Teoricamente é quem mais tem que criticar, né? Quem mais Teoricamente critica... é o revoltoso, é o rebelde. Mas ele olhou e falou, cara, eu não tenho o que reclamar. Talvez eu seja mais feliz sem reclamar. Eu não concordo, mas eu Também entendo, não. que é uma coisa diferente. Concordar e entender. Também não concordo. Tá certo? É isso. Papo de boteco. Esse é o Achismos Opinião polêmico dessa semana. Um Polêmico. abraço ao pessoal do BuzzFeed e do Choquei. Chegamos lá. Tchau, tchau.